E a aluna que desenvolveu a pesquisa é a aluna Beatriz Costa de Oliveira, ela já está presente na sala, foi orientada pelo professor Túlio Silva Lara, tem como título Biofortificação Agronômica do Cariru com zinco. Só reiterando que a apresentação será 8 minutos de reprodução de vídeo, seguida de 8 minutos de perguntas e considerações do professor mediador e dos demais presentes na sala. Vou iniciar a apresentação do vídeo nesse momento. Olá, pessoal. Pessoal, meu nome é Beatriz Costa de... Olá, pessoal, meu nome é Beatriz Costa de Oliveira Queiroz de Souza e o meu trabalho é intitulado Biofortificação Agronômica do Cariru, Talino Triangular e Diacroádio com zinco, que foi orientado pelo professor Dr. Túlio Silva Lara e teve apoio do CNPq por meio de bolsa de BIT. O zinco é um micronutriente que é essencial tanto para plantas quanto para animais. Nas plantas, ele participa da síntese de proteínas, lipídios e do fito-hormônio auxina. E em humanos, ele participa da constituição de mais de 3.000 proteínas, atuando na profilaxia e no tratamento da Covid-19, segundo o FUNMAR e colaboradores em 2020. Estima-se que cerca de 1/3 da população mundial sofre de deficiência de zinco. Isso pode afetar o crescimento das crianças, ocasionar problemas no desenvolvimento cerebral, menor desempenho e produtividade e maior suscetibilidade a doenças, como diarreia e pneumonia, segundo o PACMAC último em 2018. Uma das formas de evitar a deficiência de zinco é por meio da biofortificação agronômica, que é uma técnica onde o elemento é fornecido às plantas para que possa absorvê-lo e biodisponibilizá-lo ao consumidor. E nesse cenário, o cariru, talino triangular e diacroádio, é uma planta potencial para esses estudos, visto que é uma planta alimentícia não convencional e também é utilizada para fins medicinais, sendo cultivada e consumida no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, por populações tradicionais, e na África e na Ásia. Essa espécie é rica em cálcio, em fósforo, em vitamina C e manganês, entretanto, possui baixos teores de zinco. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi verificar a eficiência da biofortificação agronômica do cariru com zinco aplicado via solo. E os objetivos específicos foram avaliar o crescimento das plantas de cariru em diferentes doses com zinco, avaliar o incremento na absorção de zinco foliar e no solo a partir das diferentes doses de zinco aplicadas nas plantas, avaliar o incremento nos teores de proteínas em diferentes doses com zinco e avaliar se altas doses de zinco provocam toxicidade nas plantas de cariru. O experimento foi realizado entre os meses de agosto a outubro de 2019 no Laboratório de Fisiologia Vegetal e Crescimento de Plantas da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. As estacas de cariru tiveram de 10 a 12 centímetros de comprimento e foram colocadas em vasos de 500 ml, contendo uma mistura de solo, 50% areia e 50% substrato comercial, com os atributos físicos e químicos distribuídos na tabela 1. E elas permaneceram em um ambiente controlado, com fotoperíodo de 12 horas, a uma temperatura de 27 graus e irrigação diária. Elas permaneceram nesse ambiente por 15 dias, até que foram transportadas para o viveiro pertencente à unidade Tapajós da UFOPA, onde foram transplantadas para vasos de 5 litros com solo vermelho distrófico, cujos atributos físicos e químicos estão demonstrados na tabela 2. Previamente, esse solo passou por um processo de calagem que visava aumentar a saturação em bases para 60%. Em viveiro, as plantas passaram por um processo de aclimatação que durou 10 dias, onde foi aplicada a primeira dose de NPK 18-18-18 e após 7 dias foi aplicada a segunda dose de NPK. 15 dias após isso, foi aplicado o zinco, que teve como fonte o sulfato de zinco heptahidratado, e foi dividido em 6 tratamentos com 6 repetições cada, sendo T1, controle, T2, 12,5 mg por quilo, T3, 25 mg por quilo,
T4, 50 mg por quilo, T5, 100 mg por quilo e T6, 400 mg por quilo. O desmonte do experimento se deu 30 dias após a aplicação de zinco e 77 dias após a produção das mudas, e foram avaliados parâmetros biométricos de crescimento e desenvolvimento, como o número de folhas, de brotos e de inflorescências, o diâmetro do coleto em milímetros e o comprimento em centímetros. As plantas foram separadas em folhas, caule e raiz e foram colocadas em sacos de papel, sendo levadas à estufa a 60 graus até peso constante, sendo então pesadas em balança analítica para a obtenção da massa seca das folhas, do caule e da raiz. E com esses dados foram obtidos a relação raiz-parte aérea. Também foram calculados a razão do peso foliar, segundo Benincasa, 2003, e o índice de qualidade de Dixon, segundo Dixon e colaboradores em 1960, cujas fórmulas se encontram no slide. Cerca de 0,2 gramas de massa seca das folhas e 15 gramas de amostra do solo foram separados para serem enviados à Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, para a obtenção das análises de zinco foliar e do solo. O restante das amostras foi utilizado para a obtenção dos teores de proteínas totais, com o protocolo de Bradford, em 1976, e de açúcares solúveis totais, com o protocolo de Disch, em 1962. Também foram calculados o acúmulo de zinco total, a eficiência de utilização do zinco absorvido e o uso eficiente do zinco disponível com os dados de zinco. Em relação às análises estatísticas, os dados passaram pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk, pela nova One-Way, e as médias foram submetidas ao teste de Donut, a 5% de probabilidade, no software Sigmaplot 12.0. Como foram feitas várias análises, selecionamos apenas as com os resultados mais significativos para apresentar. A primeira foi o limite de toxicidade. As mudas que foram submetidas a 400 mg por quilo de zinco apresentaram sinais de toxicidade, principalmente clorose, que segundo Silva e colaboradores em 2015 é traduzida pelo amarelamento das folhas, e pela inibição do crescimento, segundo Teuag e colaboradores em 2008. E com isso, ao final do experimento, as mudas apresentaram-se mortas, como é possível ver na figura 7. Dessa forma, não foi possível obter esses dados de crescimento e desenvolvimento, e nem fazer as demais análises. Essa alta dose de zinco foi aplicada justamente para verificar o limite de toxicidade da espécie, que, como vimos, apresenta-se entre 100 e 400 mg por quilo. Dois dados importantes foram a massa seca das folhas e a relação raiz-parte aérea, que diferiram significativamente para as mudas de tratamento 5. Na massa seca das folhas, houve um incremento de 130% em relação ao controle. E em relação à raiz-parte aérea, verificamos que houve maior investimento na parte aérea em relação à raiz, outro dado que corrobora com a massa seca das folhas. A razão do peso foliar e o índice de qualidade de Dixon também diferiram significativamente para as mudas de tratamento 5. E na razão do peso foliar, isso indica que a maior parte do peso total das mudas pertencia às folhas, outro dado que vem de encontro com a massa seca das folhas. Já em relação ao índice de qualidade de Dixon, houve a indicação que essas mudas apresentaram os melhores atributos de crescimento e desenvolvimento em relação às outras. Sobre os teores de zinco foliares, houve diferença significativa para as mudas de tratamento 3, 4 e 5, havendo um incremento de 3.346, 3.287 e 4.081%, respectivamente, em relação ao controle, que possuiu 13,74 mg por quilo. Segundo Dash e Natingal, em 2006, as concentrações normais de zinco são de 3 a 150 mg por quilo. Entretanto, no tratamento 5, foi encontrado o valor de 560,80 mg por quilo, que são 4 vezes superiores às condições normais. Seguindo a recomendação diária de 11 mg por dia para um adulto, seria necessário o consumo de 19,61 gramas de massa seca de cariru. Entretanto, como essa planta é consumida fresca e possui 91,83% de água, seria necessário o consumo de 240,02 gramas de sua massa fresca. Segundo Canella e colaboradores, em 2018, o consumo de hortaliças pelo brasileiro possui uma média de 49,2 gramas per capita ao dia. Caso o consumo seja de cariru biofortificado, cerca de 20% dessa demanda diária seria atendida. Dessa forma, recomendamos que haja também o consumo de outras fontes orgânicas de zinco, visto que elas são mais biodisponíveis ao corpo.
Em relação aos teores de zinco no solo, houve diferença significativa para as mudas de tratamentos 4 e 5, havendo incremento de 1.037% e 1.904%, respectivamente. Essa aplicação de zinco radicular visava principalmente aumentar os teores naturais de zinco no solo por mais tempo, visto que, segundo Dematê e Dematê, em 1996, os solos amazônicos são pobres em zinco. Dessa forma, com a aplicação de zinco, além de haver uma maior absorção pelas plantas, haver o resíduo de zinco no solo, o que é benéfico para ele. E, por último, os teores de proteínas totais, que diferiram significativamente no tratamento 3, 4 e 5 em relação ao controle. Esse resultado pode ter sido influenciado pelo fato do zinco compor estruturalmente proteínas e enzimas e fazer parte da síntese do triptofano, havendo o aumento da síntese proteica por conta desses fatores. Nas considerações finais, as mudas apresentaram melhores resultados de crescimento, desenvolvimento e teores de zinco e proteínas quando submetidas a 100 mg por quilo. O quantitativo de 400 mg por quilo proporcionou toxicidade nas plantas, indicando que o limiar de toxicidade encontra-se entre 100 e 400 mg por quilo de zinco. Dessa forma, mais estudos são necessários para estabelecer o limite de toxicidade dessa espécie e para incrementar e viabilizar essa técnica em campo. E os agradecimentos ao CNPq pela Bolsa PIBIT, ao FOPA pelas oportunidades, ao Laboratório de Fisiologia Vegetal e Crescimento de Plantas pelo apoio e à Embrapa pela realização das análises de zinco. Muito obrigada. Olá, boa tarde novamente. Beatriz, me ouve bem? Sim, professor. Ok, vamos iniciar as perguntas. Eu vou iniciar e logo em seguida eu abro para os demais também. Beatriz, por que cariru dentro das punks, né? Por que a escolha dessa espécie? Então, essa é uma planta que eu tenho uma conexão direta com ela desde que eu sou pequena, então acho que é até mais fácil você trabalhar com algo que você já consome, que você já conhece há muito tempo, do que com uma espécie que você não tem nenhuma correlação. Então, acho que esse foi um dos principais motivos, além do ciclo dela ser curto, que propiciou a gente fazer os experimentos rapidamente. Eu tenho dúvidas também em relação ao zinco. A escolha do zinco, só retoma isso para mim. E as concentrações de zinco utilizadas no seu trabalho, quais foram os critérios para você chegar a essas concentrações? Primeiro, a este, né, nutriente e depois a essas concentrações. Então, foi escolhido o zinco, porque essa planta ela tem baixos quantitativos de zinco. Segundo pesquisas, ela tem até 3 miligramas por quilo. Então, eu até não coloquei esses dados aí, porque foram coisas que eu vi depois, porque esse trabalho, eu fiz meu TCC em cima dele. Então, no meu relatório, quando eu escrevi, eu não tinha ainda essas informações, então por isso que eu não acrescentei nessa apresentação também. E essas concentrações de zinco que nós colocamos foram baseadas em concentrações da literatura para hortaliças folhosas. Então, nós só adaptamos porque nós havíamos feito um experimento anteriormente, que até temos uma publicação, em que utilizamos as mesmas quantidades, porém, na última, nós colocamos 200 miligramas por quilo. E como nós vimos que não tinha dado sinais de toxicidade, nós decidimos aumentar. Porém, quando eu fiz o relatório, esse artigo ainda não tinha sido publicado, então eu não pude comparar esses dados nesse momento. E esse artigo é com a mesma espécie? É isso? É com cariru? Isso, é com a mesma espécie, com os mesmos métodos, nós só acrescentamos mais coisas nessa pesquisa. Certo. Você acha que o seu resultado seria diferente se você tivesse feito em sistema hidropônico? Você fez o cultivo em solo, né? Se você tivesse optado por sistema hidropônico, você vê vantagens, desvantagens? Eu acho que as plantas teriam acumulado bem mais zinco,
porque não ficaria nenhum resíduo no solo, ou no caso na água, e talvez elas apresentassem sinais de toxicidade com menores quantidades. Certo. Você falou de fitotoxicidade. E aí eu me perguntei durante a sua apresentação, para a espécie em questão, 400 miligramas por quilo, né? Aí ficou aquela faixa, se eu não me engano, acima de 100, entre 100 e 400, se eu não estou enganado. Isso. E para as demais plantas, em geral, eu me perguntei assim, ok, a hortaliça, para essa espécie, concorda que a gente pode ter um resultado diferente para outras espécies? E há isso na literatura já? Qual é o nível, né, a concentração fitotóxica de zinco que a gente tem conhecido para as demais espécies, ou, não sei, de interesse agronômico, eu não sei como está, em relação ao zinco? Então, isso vai variar para cada espécie. No meu TCC, que eu já fiz o artigo, já está esperando para ser publicado, tem que a maior quantidade das plantas, que elas não são acumuladores de zinco, elas têm esse limiar acima de 100 miligramas. Porque é comum elas terem de 3 até 150 miligramas por quilo no seu tecido vegetal, de forma natural. Então, geralmente, quando ultrapassa esse limite, já é um sinal de que ela está com sintomas de toxicidade. Mas se você diz na folha, então. Sim, nós analisamos o zinco na folha. Nós não podemos analisar em outras partes. Qual o motivo? E você esperaria encontrar mais zinco na raiz? Ou não? Sim, seria... Acho que na raiz nós poderíamos ter encontrado mais zinco, até porque, como foi aplicado via solo, o primeiro contato logo do zinco com a planta vai ser pela raiz. Então, ela vai ter a tendência logo de acumular esse zinco antes de redistribuir ele para outras partes da planta. Nós, no momento, não tivemos como fazer essa análise, porque nós enviamos para a Embrapa e são meio caras essas análises. Nós não tínhamos como fazer ela na UFOPA, então acho que esse fator limitante foi orçamentário. Certo. Agora, pode ser que esse zinco não fique acumulado na raiz, ele seja translocado para a parte aérea, tá? Por isso que é importante fazer as análises de fatores que a gente chama de bioacumulação em cada órgão, né? Raiz, caule e folha, por exemplo, e fatores de translocação também, levando em consideração a concentração que você, né, colocou no seu experimento e a quantidade encontrada no tecido, né, vegetal, no caso a raiz, por exemplo. Tá? Então é interessante vocês casarem esses tipos de análise, mas para isso precisa realmente quantificar. Pessoal, a gente mais alguma pergunta? Eu estou fazendo perguntas para Beatriz. Deixa eu me ver aqui nas mensagens. Yasmin, a frequência está sendo coletada pelos mediadores, pelo pessoal da técnica, né? Da jornada, pode ficar tranquilo. Todos que estão na sala têm sua presença garantida. Tá? Fique tranquilo em relação a isso. Beatriz, seu orientador, o professor Túlio, deixa eu ver se ele está presente, se ele quer falar algo, se algum comentário. Complemento, acho que não está presente, né? Não está. Gostaria de te agradecer, parabenizar pela apresentação, pelo trabalho, desejar sucesso, parabenizar o seu orientador também pela orientação, pelo trabalho desenvolvido, pela importância de trabalhos de biofortificação, né? É muito importante a gente ter cada vez mais trabalhos de biofortificação, e ainda mais com espécies, né, que a gente pouco conhece também e precisa estudar bastante. Então, meus parabéns, sucesso na carreira, tá? Na vida aí. Obrigada, professor.
Bom, damos encerrado, né, a apresentação da Beatriz e podemos prosseguir da minha parte. Sem mais perguntas nem considerações a ser feitas sobre o trabalho apresentado, nós passamos para a próxima apresentação do aluno David Almeida de Jesus, que já está presente na sala, orientado pelo professor Tiago André. O trabalho tem como título Análise Estrutural das Proteínas FT e TFL1 e sua importância na regulação floral de uma erva do subbosque amazônico. Eu vou iniciar a apresentação do vídeo agora, que terá como duração máxima de 8 minutos, seguida de mais 8 minutos de perguntas e considerações que poderão ser feitas pelo professor mediador dessa sala, que nesse momento é o professor Advânio Inácio Siqueira Silva, e os demais presentes na sala. Vou iniciar a apresentação do vídeo. Olá, sou David Almeida de Jesus, estou aqui para apresentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica desenvolvido no UFOP em 2019-2020, sob orientação do professor Dr. Tiago André e como orientação do professor Dr. Cauê Santana, ambos do Instituto de Biodiversidade e Floresta. Esse trabalho também gerou diversos resultados externos, como publicação de resumos em congresso e realização de mini-curso. Atualmente sou egresso do curso, formado como biólogo pela UFOP e também participo agora do programa de genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, darei início agora à apresentação do PIBIC, em qual o título do meu trabalho consiste em Análise Estrutural das Proteínas FT e TFL1 e sua importância na regulação floral de uma erva do subbosque amazônico. Bem, a floração é um evento crucial no ciclo de vida das angiospermas, sobretudo porque são nesses órgãos que ocorre a reprodução. Então, devido a isso, é de grande importância o estudo da evolução estrutural dos reguladores moleculares deste processo. E é onde chegamos aos dois principais genes que estão responsáveis por essas atividades. FT significa Foreign Locus T, é responsável por ativar o florescimento em plantas, enquanto TFL1 significa Terminal Foreign Locus 1 e reprime justamente a floração. Aqui nessa figura temos a exemplificação de como ocorre isso. As proteínas que são expressas por esses genes recebem estímulos endógenos e são produzidos na folha. FT, então, interage com mais alguns fatores de transcrição, como FD, e que ativa outro gene, chamado PTL1, então, por fim, gera a formação do florescimento. TFL1, por sua vez, acaba por inibir. Os genes FT e TFL1 de Arabidopsis thaliana exibem estruturas conservadas, como observado em trabalhos anteriores, de Anhan et al. Em 2006. Ele mostrou que nessas proteínas há alguns resíduos considerados chaves. A alteração desse resíduo pode desativar a função da proteína. Em FT, esses resíduos é glutamina 140 e tirosina 35. Enquanto TFL1 temos ácido aspartate 144 e histidina 88. Além disso, possui uma região que eles chamaram de loop externo em FT e que apresenta importante função. Em TFL1 ainda não foi documentada a atuação desse loop. Além disso, o FT e TFL1 pode atuar também como fatores reguladores, além da germinação de sementes, abertura estomática, resposta a temperaturas frias do inverno, desenvolvimento de gemas axilares e formação de órgãos de reserva. Tendo em vista, buscamos entender melhor os eventos fundamentais que regem a função de FT e TFL1 durante a evolução das plantas com flores. Reconstruímos sequências ancestrais do gene FT e TFL1 e predizemos a estrutura das proteínas correspondentes. Além disso, também realizamos análises mutacionais estruturais utilizando o nosso conhecido modelo genético de Arabidopsis thaliana, além de Camecosta fusiformes, uma erva do subbosque amazônico que possui fenologia alinhada à sazonalidade climática. Para isso, realizamos a extração de RNA e análise de RNA-seq, onde as amostras de folhas e tubérculos foram coletadas de 4 indivíduos em Novo Progresso. A extração em RNA-seq foram conduzidas pela empresa dos Estados Unidos chamada Novogene. Então, realizamos a montagem do transcriptome baseado no método de novo, uma vez que não possuímos genoma de referência para essa espécie. A análise filogenética e inferência de sequências ancestrais se deram através de CDS, ou seja, sequências codificantes de DNA recuperadas no GenBank pela ferramenta BLAST. Foram utilizadas 55 sequências para FT e 49 para TFL1. Realizamos o alinhamento no músculo, no MEGA7,
e o modelo evolutivo também foram preditos pelo programa J-Model Test. A reconstrução das sequências ancestrais se deu também no Megasat, e a nossa inferência filogenética foi no programa BIS pela abordagem bayesiana. A predição das estruturas FT e TFL1 se deram pelo programa Moodle, e essas estruturas moldes FT e TFL1 foram obtidas do banco de dados de proteínas. Realizamos simulação dinâmica molecular e realizamos também análise de mutação pelo método de Alain-Scan e os cálculos de taxa de DNDS pelo programa EasyCodeML. No nosso resultado, obtivemos primeiramente a árvore filogenética, que demonstra a reconstrução da história evolutiva de FT em angiosperma. Então, aqui notamos a presença de alguns importantes classes, como a classe das monocotiledôneas, depois de todas as eudicotiledôneas, as asteríades e as brasicales. Note que esses valores nos ramos representam a data de divergência desse gene entre as espécies. Além disso, temos aqui em azul o valor da taxa de DNDS por clade. Aqui temos a nossa filogenia de TFL1, e o nosso resultado inicial que podemos observar foi que a seleção natural atuou por preservar as funções de FT e TFL1 ao longo desses clados. Vimos também que a topologia difere entre as diferentes genes, e uma das hipóteses para essa diferença é que a pleiotropia pode ser responsável pela diferença. Aqui no nosso resultado estrutural, temos inicialmente na figura a estrutura secundária de FT para os nossos ancestrais modelados, e em B temos as estruturas modeladas secundárias, né, de TFL1. Notamos aqui que ambas as estruturas aparecem conservadas ao longo desses ancestrais, até as espécies dos grupos atuais, e mais que TFL1 apresenta uma estrutura ligeiramente mais conservada do que FT. Aqui em C, D, E, e F, temos as estruturas tridimensionais nas proteínas que nós modelamos, dos ancestrais, das angiospermas, de Arabidopsis e de Camecostes fusiformes. Notamos também que Camecostes fusiformes não apresentou TFL1 em seu transcriptoma. Aqui nós temos a visão geral, esquemática das sequências dos códons ancestrais do quarto exon, mostrando as regiões conservadas de FT no painel A, né? Notamos aqui que há pouca mudança nos resíduos considerados chatos, como eu falei anteriormente, e há pouca mudança também de nucleotídeo na região PELUP para FT, que é considerada de extrema importância. TFL1 apresenta região homóloga ao PELUP, mas menos conservada, indicando a ausência de função para essa região. Aqui temos a análise da dinâmica molecular, que simula justamente como essa proteína se comporta em um ambiente simulado na planta. Ressalta quais as ligações são importantes justamente para essa rigidez na estrutura, que é essa ligação de hidrogênio aqui ao longo do tempo. Interferindo também da mesma forma, a proteína ela se mantém instável na dinâmica e revela quais são as interações de hidrogênio que corroboram para essa rigidez na estrutura. Nossas análises de mutações revelaram que os efeitos na estabilidade estrutural das proteínas são altamente desestabilizadores, essas mutações, ou seja, no nosso Alanin-Scan, a gente substituímos todos os resíduos da proteína pelo resíduo de Alanin, que é um resíduo neutro, provocou alta desestabilização na proteína. Além disso, também realizamos a taxa de DNDS, que nos revelou que a seleção natural ela está agindo de forma purificadora ao longo do tempo para os códons. Então, reconstruímos a história evolutiva das proteínas FT e TFL1, os principais grupos de plantas com flores, as principais estruturas estão conservadas sob seleção negativa, a ligação de hidrogênio se mantém ao longo da dinâmica e confere estabilidade às estruturas proteínas, e alguns resíduos do quarto exo estão sob seleção positiva. Nosso estudo abre porta também para o entendimento dos papéis da seleção natural na evolução adaptativa, proteína e floração em angiospermas. Meu agradecimento vai para a UFOPA pela Bolsa de Iniciação Científica, a FAPESPA pelo fomento do projeto principal, aliado ao CNPq e à CAP, e ao nosso Laboratório de Biologia Evolutiva de Planta. Olá, David, boa tarde aos demais. Me ouve bem? Oi, Edivan, eu escuto sim. Boa tarde, todo mundo. Durante a sua apresentação, me veio na cabeça se houver poda, sabe? Se a gente promover uma poda da parte aérea, isso pode interferir nas funções desses genes? Não, porque primariamente não, porque ele pode
se tiver a gema ainda, ele vai tender a formar uma nova parte, né? E depois que se estabeleceu o ápice, aí ele pode continuar sendo expresso normalmente, e aí pode gerar a floração. E além disso, esse gene também não é só, como falei, ele não é só envolvido na floração. Talvez para essa função de gerar, de formar tecido floral, pode ser que sim. Mas ele vai continuar sendo expresso porque ele está envolvido em várias redes, né? Germinação, resistência a outras coisas. Então, talvez com a poda para o florescimento pode ser que sim. Pode ser que afete. Mas ele não vai deixar de ser expresso. Ah, ok. Mas pode ser que altere esse balanço, né? Pode sim, pode sim. Eu percebi que você disse que participou de eventos científicos. Eu queria te perguntar também, uma pergunta que eu já fiz para a Ana Samuel. Qual a importância, até mesmo para os seus colegas que ainda não participaram, que é talvez a primeira vez que estão participando, ou que não estão participando também do evento institucional? O que você pode dizer sobre isso? Os eventos que eu participei, eu consegui fazer, por exemplo, estágio de bancário molecular em Campinas, na Unicamp. O Darlos, que é meu parceiro desse projeto também, ele conseguiu ir para congresso. Então, foi várias coisas que a gente acabou fazendo através desse projeto. A importância principal é que você conhece várias outras coisas, né? Você tem um mundo de informações novas ali, então você vai ter gente de diferentes áreas para conversar sobre basicamente qualquer coisa, e principalmente dos projetos que os alunos venham a querer desenvolver ou já estão desenvolvendo. Ele pode conversar, pode ter uma outra visão fora da sua universidade, né, sobre aquele projeto. Para o nosso, foi importante, por exemplo, teve um pesquisador que deu uma dica super legal sobre a análise dinâmica molecular para poder fazer essas análises evolutivas. Então, até então, dentro da UFOP, nós não tínhamos pensado nisso. Foi a partir de contatos nos congressos que a gente teve esses insights, né? Então, para quem nunca foi, é uma recomendação que fica mesmo, até para descobrir uma área que você tem afinidade e entre outras coisas, você pode ir sem medo que você vai encontrar um mundo bem legal de possibilidades. Para mim, foi essa a importância principal, né? Você fez mobilidade acadêmica dele? Você foi para a Unicamp, é isso? Fiz também, fiz mobilidade, fui para o FPA, onde eu fiz essa parte de treinamento em Belém, fiz essa parte de treinamento de modelagem de proteínas. Ah, tá, entendi. Certo. Deixa-me ver se tem alguma pergunta aqui no chat, só um minuto. Pessoal te parabenizando. Obrigado, aqui, a Juliane levantou a mão. Vou abrir para ela, depois eu faço mais uma pergunta. Tranquilo. À vontade, Juliane. Boa tarde a todos novamente. David, eu vi que em algum momento do teu trabalho você fala sobre a modelagem, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dessa modelagem, porque eu tenho um contato também com um grupo que a gente trata sobre essa temática. Só que eu achei interessante, assim, porque você vem trazendo para uma outra área, um outro ensino, acho, biologia, né? Isso. E aí eu queria, assim, para eu poder ter uma visão também, e nas outras áreas, como é que ela está sendo trabalhada? É por isso que eu te pergunto, eu queria ouvir um pouquinho. Ah, legal. Obrigada. Legal. Nada, obrigado. É bem interessante mesmo, porque depois que eu entrei na graduação, principalmente na biologia, a gente estava muito modelagem, principalmente modelagem matemática, modelagem de nicho e várias outras coisas. Modelagem molecular, modelagem de proteína, basicamente foi a última coisa que eu iria imaginar que daria para fazer. Esse tipo de modelagem, como eu falei, modelagem de proteína, consiste em métodos matemáticos também, claro, né, tudo tem fundamentos matemáticos, baseados em leis físicas também. Acontece que a gente pega as sequências de nucleotídeo, primeiramente, de genes, né? Então a gente extrai lá o DNA e tal. Quando já tem banco de dados, a gente baixa. A gente faz um blast, que é entrar no site e ver qual é a sequência que mais se parece com ela, de uma proteína em relação ao gene, e ele te joga para um banco de dados. No caso das modelagens de proteínas, o principal banco de dados que você tem acesso é o PDB. Você vai colocar PDB no Google, PDB Database, que você vai acessar um mundo de proteínas modeladas. E aí a gente baixa o que a gente chama de estrutura molde. Por exemplo, no meu caso, eu baixei a de Arabidopsis, que era a única proteína modelada. E aí essa modelagem é por experimento, por cristalografia.
E eu queria fazer uma comparação, queria gerar meu próprio modelo, né? Eu queria dar vida à minha estrutura de sequência. Então, eu, através de algoritmos e de scripts e programas, é bem informática mesmo, bem computacional, eu coloco lá meu gene, minha sequência, transformo em aminoácido, né? E aí ele vai meio que vai alinhando as áreas e vai dando forma à estrutura da proteína. A gente não sabe exatamente como as proteínas se dobram, né? Ainda é uma coisa bem obscura, mas tem algumas previsões matemáticas que faz como falei, essas previsões, chama de análise em sílico, né? Então é mais ou menos isso, a modelagem, a gente chama de modelagem por homologia, né? Existem várias modelagens de proteínas diferentes, por ab initio, quando você não tem nenhuma estrutura que dá para se basear, tem outras coisas também, né? Dentro da biologia é isso, pelo menos. Legal, bacana. Obrigada, David. Obrigado, Espero que tenha Juliane, ajudado. também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria que você falasse, David, um pouco mais sobre a implicação desse resultado da sua pesquisa, tá? Sobre a pesquisa? A implicação disso, qual a importância desses resultados, desse tipo de trabalho, de uma forma, né, mais ampla. Tá, legal. Assim, primeiro tem a pergunta, a importância biológica, né? Já que a gente aplicou isso de angiosperma de forma geral, mas pode ser aplicado para qualquer grupo específico, e aí pode ser até servir para um grupo de interesse econômico. Nosso caso, aplicamos para camecócitos, que também tem um interesse econômico, porque são a ordem de plantas que tem importância ornamentais, né? São onde tem banana, inclusive, também econômica. Então, essa é a importância. E a nossa abordagem, nós vimos que tinha poucas informações, né, sobre esses genes. Então, nós quisemos fazer essas análises evolutivas para ver como é que se comportou ao longo do tempo, se teve mais alguns diferentes fatores que estavam influenciando lá na evolução molecular. E aí a gente pode trazer para a importância da engenharia genética, que esses dados podem servir, né? Sei lá, algum pensador pode olhar e querer, esses genes são interessantes, vamos fazer algum produto aqui, patentear alguma coisa sei lá, vamos borrifar um negócio aqui que vai fazer a flor florir aqui 24 horas todos os dias. Então são várias importâncias, né? Assim, o nosso contexto de pesquisa dentro da UFOPA foi provar que podemos fazer pesquisa de excelência na Amazônia, e com diferentes abordagens, né, diferentes técnicas. Envolvemos técnicas de molecular, também envolvemos técnicas de taxonomia, de sistemática, de bioinformática. Então tem uma abordagem bem ampla para várias diferentes importâncias aí que a gente pode imaginar. Certo, você está no mestrado, né? Parece, né? Isso. É isso? Isso. Não sei, eu acho que o senhor... Tô no mestrado agora. Beleza. Acho que o seu orientador não está presente, né? Eu queria parabenizá-lo, professor Tiago, parabenizar você também O Tiago, ele trabalho. Tá? Tinha aula agora e acho que ele não conseguiu entrar a tempo. Desejar sucesso aí na carreira, né? Que bom que você continuou a carreira científica. Obrigado. Que gere muitos frutos, né? Muitas flores e frutos no futuro. Com certeza. Certo? Eu agradeço novamente. Valeu. Desejo tudo de bom. Tá bom? Valeu, eu que agradeço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Até o próximo. A próxima apresentação será também mediada pelo professor Adivânio Inácio Siqueira Silva. O trabalho é da aluna Evelyn Caliane Nunes, já está presente na sala, orientada pelo professor Thales Ferreira dos Santos, que também já está presente na sala. O trabalho tem como tema potencial probiótico de bactérias láticas isoladas da mandioca. Vou iniciar a exibição do vídeo nesse momento.
Olá, pessoal. Meu nome é Evelyn Caliani e o tema do meu projeto de pesquisa é o potencial probiótico de bactérias láticas isoladas de produtos fermentados da mandioca. Eu sou orientada pelo professor Thales Ferreira, com o auxílio do Lucas Alvarenga. Para iniciarmos, é necessário conhecermos alguns conceitos científicos que levaram à realização desse trabalho. Então, como todos sabemos, probióticos, eles são considerados, como muitos conhecem, os micro-organismos do bem, que são capazes de conferir benefícios à saúde dos hospedeiros, quando eles são fornecidos em concentrações adequadas, e apresentam características como a ação antimicrobiana contra indicadores patógenos, equilíbrio da homeostase da microbiota, além de modular a imunidade da mucosa. Como um todo, eles apresentam importância industrial e de saúde pública. As bactérias láticas, elas são consideradas o maior grupo de bactérias com ação probióticas e apresentam características como gram-positivas e catalase negativa, que crescem em condições mínimas ou sem oxigênio. Sua estrutura é em forma de cocos bacilos ou bastonetes. Dentre elas, destaca-se o gênero Lactobacillus, pode apresentar potencial probióticos. Elas são caracterizadas pela produção do ácido lático, que é o produto final da fermentação que elas fazem, e, além disso, produz compostos de antimicrobianos como as bactericinas. A mandioca ela é uma matéria-prima que fermenta o tarubá. Ela é originária da região amazônica, domesticada pelos povos indígenas, e no Brasil ela apresenta uma alta significância na produção do setor agrícola, onde o maior produtor desse produto é o estado do Pará e o segundo maior produtor do estado do Pará é o município de Santarém, devido ao seu alto consumo de produtos oriundos da mandioca, inclusive o tarubá. Dentre os produtos fermentados da mandioca, nós escolhemos o tarubá porque alguns estudos científicos indicam que essa bebida indígena ela é fermentada de forma espontânea, com a presença de bactérias, leveduras e alguns fungos. O tarubá é considerado uma bebida nativa e são geralmente fermentados por bactérias láticas que são responsáveis pela acidez e a diminuição do pH, sendo o gênero Lactobacillus a espécie mais predominantes dessa fermentação. Visto isso, o nosso objetivo é isolar e caracterizar bactérias láticas da massa do tarubá com potencial probióticos, partindo da adoção de técnicas da atividade antimicrobianas, das propriedades adesivas, para selecionar micro-organismos para o desenvolvimento de produtos. Todos os procedimentos do trabalho foram realizados no Laboratório de Sanidade Animal. O primeiro passo foi o preparo das amostras e diluição. As amostras do tarubá elas foram pesadas, maceradas e diluídas em solução salina, NaCl, 0,9%, na proporção de 1:100, sendo realizadas em diluições seriadas de forma sequencial. Feitas as distribuições seriadas, é necessário fazer o plaqueamento em placas de água MRS, onde será inserido a solução do tarubá com a salina. Após isso, as placas foram lacradas e incubadas na câmara de anaerobiose, utilizando a vela para absorver todo o oxigênio ou deixar em condições mínimas para o crescimento dessas bactérias. É necessário fazer as técnicas de esgotamento, que é conhecido como as estrias, com o objetivo de isolar e guardar somente um tipo de bactérias, que vão ser cultivadas no caldo MRS, para serem utilizadas para o teste de catalase e coloração de gram. Após fazer todas as análises, as gram-positivas e catalases negativas, elas foram conservadas em meio MRS acrescido do glicerol para serem congeladas e utilizar nos testes que vão ser feitos no decorrer do trabalho. A atividade antimicrobiana, utilizamos o teste de difusão em pulso.
Então, as culturas foram cultivadas em calda MRS a 37 graus por 48 horas, utilizando os sobredandantes livres de célula com as placas de H. Miller-Hinton. Utilizamos esses 6 micro-organismos indicadores, onde eles foram cultivados e ressuspendidos em salina, na escala Marker-Filed, que é 0,5, para verificar a inibição por difusão em água, né, do sobrenadante sobre os indicadores, como a E. coli e a salmonella, através do crescimento do halo. A partir, né, dos resultados positivos para a atividade antimicrobiana, os isolados foram cultivados por 24 horas a 37 graus, e depois fazer aquele processamento de centrifugar e depois diluir a densidade ótica, que é descrita aqui no slide, em salina, NHCl. Feita as suspensões, elas foram incubadas a 37 graus por 5 horas. A absorvância da solução ela é aferida utilizando um espectrofotrômetro pela retirada de uma alíquota da porção superior dos tubos a cada hora. Para avaliar a hidrofobicidade, as suspensões dos isolados foram misturadas no solvente chileno na proporção 1:1, agitados por 2 minutos, que a gente utiliza o Vortex, e depois eles foram incubados a 37 graus por 2 horas. Após esse período, a absorvância da fase ela foi misturada em um espectrofotômetro, igual como foi no teste anterior. E a partir, né, desses resultados do espectrofotrômetro, a gente utiliza a fórmula da hidrofobicidade, que é o AI menos o AF, que significa os valores iniciais da absorvância e os valores finais, né, do experimento. Os dados, tanto de hidrofobicidade como os dados da autoagregação, eles são classificados como baixo, moderado e elevado, né, seguindo essas porcentagens descritas. Para avaliar a formação de biofilme, as bactérias, né, selecionadas, elas foram cultivadas por 24 horas a 37 graus em MRS acrescido de 1% da glicose, e logo após a cultura ela foi diluída na mesma proporção de 1:100, incubada por 24 horas a 37 graus em placas de poliestireno de 96 poços. Nesse caso, é realizado a lavagem dos poços e feita a coloração com cristal violeta 1% por 30 minutos. Após isso, eles são lavados novamente e preenchidos com salina. E para avaliar as absorvâncias, utiliza-se o leitor de microplacas. O resultado que eu obtive é que foram isolados 105 colônias, e quando foram submetidas ao teste de Gram e catalase, somente 87 foram identificados como bacilos gram-positivos e catalase negativos, que é características de bactérias láticas. Em relação à atividade antimicrobiana, dos 87 identificados, somente 5 isolados inibiram E. coli e Salmonella enteric. Os isolados, eles apresentaram uma média de 19% de autoagregação nas 5 horas, né, do ensaio, através das análises no espectrofotômetro e depois utilizar a fórmula para transformar para porcentagem. Dentre os isolados, destacou-se a TA1 com 25% e a TA2 com 14%. Apesar de ser considerado baixo, esses isolados ele têm o potencial de aderirem ao epitélio intestinal de hospedeiro a partir dos testes in vitro. O resultado da hidrofobicidade ela variou entre 67% no isolado TA1 e 0% no isolado TA2. Né? Na formação de biofilme, todos os isolados eles foram fortes formadores de biofilme. E destaquei somente a TA1, que apresenta 14%. Esses três testes, eles indicam a presença de moléculas hidrofóbicas na superfície das bactérias, que apontam para a sua capacidade de aderir à superfície como a mucosa intestinal.
Então, eu concluo que os resultados obtidos em conjunto, eles evidenciam que bactérias láticas isoladas da massa do tarubá, elas apresentam características esperadas para um probiótico. Ou seja, que elas apresentam potencial de inibir o crescimento de bactérias patogênicas. A TA1, que foi identificada como os isolados, ela se destacou mais, ela apresentou os melhores resultados e será alvo de investigações mais profundas, onde é necessário testes de segurança e identificação molecular para possibilitar o seu uso em produtos alimentícios ou cosmecêuticos no futuro. Ok. Boa tarde, Evelyn. Está me ouvindo? Sim. Ok. Evelyn, em relação... Se eu variasse os cultivares de mandioca e a idade da colheita, eu poderia encontrar resultados diferentes nesse tipo de pesquisa? Fala um pouco sobre isso. Oi? Fale um pouco para mim sobre se eu poderia encontrar resultados diferentes se houvesse variação nos cultivares de mandioca e de idades de colheita também. Eu acredito que sim, porque quer dizer, eu acredito que não, porque as bactérias, ela vêm do ambiente. E a gente não fez, a gente fez só de um tipo. Tipo, a gente fez do tarubá, a gente comprou no Mercadão 2000. Mas o professor, ele tem no caso, seria o outro objetivo, tipo, avaliar variedades, porque ou pode ter interferência do modo de preparo, porque dependendo, tipo, o tarubá é uma bebida nativa indígena. Dependendo do modo de preparo, eu acredito que pode ter uma interferência. Por, por exemplo, aqui na região do Baixo Tapajós é conhecido como tarubá, e na região do Alto Tapajós é conhecido como caxiri. Mas o modo de preparo é o mesmo? Fala um pouquinho sobre o tarubá, é interessante, eu não conhecia. Explica um pouco. Eu sou indígena, eu sou da etnia Munduruku, do Baixo Tapajós, e dependendo alguns, por exemplo, o Munduruku do Alto, eles conhecem o tarubá como caxiri, mas é o mesmo modo de preparo, só vai mudar o modo do nome dado para ele. Por exemplo, o modo de preparo do tarubá é bastante complexo. Por exemplo, ele fica descansando por 3 dias e dependendo do seu modo de preparo, ele pode ser alcoólico ou não. Ou que é usado nos rituais espirituais e nos festivais de aldeias, essas coisas. Ok. Deixa eu me ver se tem alguma pergunta. Evelyn, só um minuto. Bom, pessoal, te parabenizando aqui pelo seu plano. Você fez o trabalho foi em campo, né? Coleta, né? Vocês fazem esse tipo de trabalho com casa de vegetação também? Você já viu o pessoal também cultivando? Oi? Você já viu trabalhos também utilizando casa de vegetação? Com essa metodologia que você abordou aqui?
Eu vi do cupuaçu, que é uma bebida fermentada também, parte das mesmas técnicas. Ok. Seu orientador, professor Tales, quer falar algo? Está presente? Eu não sei, deixa eu confirmar. Está Ele aberto. tá. Alguém quer perguntar? Também, pessoal, se alguém desejar fazer alguma pergunta, se o professor Tales desejar falar algo, está aberto. Oi, professor Edvânio, boa tarde a todos. Só Boa parabenizar tarde. a Evelyn, pelo trabalho. Esse trabalho é o início, né, de uma linha de pesquisa que a gente está tendo aqui na UFOPA, em que a gente está analisando a diversidade de bactérias, né, que participam da fermentação espontânea da mandioca em diversos processos e o aproveitamento dessas bactérias para produção de produtos probióticos, né? E aí a Evelyn iniciou esse trabalho agora no PIBIC, né? A gente teve alguns resultados bastante promissores, já tem alguns isolados que provavelmente serão utilizados no desenvolvimento de produtos, né? Então esse é o pontapé aí de um trabalho que a gente está iniciando, outros alunos estão sendo envolvidos, e só, enfim, nesse momento de encerramento, né, do PIBIC, parabenizar a Evelyn pelo trabalho e por ter dado início a essa pesquisa aqui também. Ok, prof. Obrigado, prof. Tales. Parabéns também. Temos uma pergunta. Deixa eu ver aqui só um minuto. A Laiana, quais são os testes de segurança que podem ser feitos para essa determinação do potencial probiótico? Consegue responder, Evelyn? Está no chat a pergunta. Quiser que eu repita? Essa parte dos testes de segurança está como uma prospecção, né, do nosso trabalho, que vai ser o futuro. A Evelyn ainda não participou dessa parte, a gente já fez testes de segurança com outras bactérias que não são do trabalho de Evelyn, mas a gente tem que testar, né, a resistência dessas bactérias a antibióticos que são utilizados na clínica, né, para evitar que haja transferência de genes de resistência. A gente tem que testar a possibilidade dessa bactéria sofrer uma translocação do intestino para o fígado, né? Então, e também qualquer outro tipo de potencial patogênico, como a produção de toxinas, né? Enfim, então a gente tem que testar, na verdade, isso, né? É a possibilidade de produção de algum tipo de patogenicidade para essas bactérias, que na verdade a gente quer que elas sejam inseridas em alimentos, em produtos cosméticos, né? E elas têm que ser bactérias que só façam bem, né? Que tem um potencial, qualquer que seja ele que a gente identifique, né? Mas que ele tem um potencial benéfico para o seu utilizador. Então, os testes de segurança eles têm a ver com identificar, né, alguma ação patogênica que eventualmente essas bactérias tenham. É por isso que nos testes que a gente faz, né, na nossa prospecção, a gente busca bactérias láticas, porque elas a gente já sabe, né, que são historicamente utilizadas na civilização humana, a gente já sabe que elas são bactérias que têm um histórico de uso seguro, né? Elas não causam doenças, né? Mas apesar disso, como a gente está utilizando um organismo que foi isolado do ambiente, né? A gente tem esse cuidado de, mesmo sendo bactérias láticas, testar o seu potencial patogênico também. Ok, prof. Obrigado. Evelyn, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela participação. Sucesso na carreira aí, tá? O pessoal te parabenizando aqui também, tá? No chat. Pessoal, podemos dar prosseguimento, então. Obrigada a todos. Bom, sem mais perguntas nem considerações, passamos para a próxima apresentação. E aproveitando para agradecer a colaboração do professor Edvânio Inácio Siqueira Silva, que colaborou com o seminário, sendo professor mediador de diversas apresentações, desde o período da manhã até agora à tarde. A toda a equipe da diretoria de pesquisa agradece sua colaboração. Nesse momento, nós passamos para a penúltima apresentação do dia de hoje, que será, a partir desse momento, mediada pelo professor Frank Rainer Ribeiro,
O trabalho foi desenvolvido pelo aluno Edson Oliveira de Souza, que já está presente na sala. Foi orientado pela professora Dávia Marciana, que também já está presente na sala. O trabalho desenvolvido pelo aluno tem como título Diversidade e Estrutura das Assembleias de Diatomáceas nas Unidades de Proteção Integral, ZEC Grão-Pará e Rebio Maicuru. Vou iniciar a apresentação do vídeo nesse momento. Olá a todos, eu me chamo Alisson Oliveira de Souza. Eu vou apresentar um pouco sobre a diversidade e estrutura das assembleias de diatomáceo na unidade de produção integral, ZEC Grão-Pará e Rebio Maicuru. Eu sou orientado pela doutora Dávia Marciana Talgatti e este trabalho teve como colaboradores o doutor Luiz Gustavo Castro Fanoni. Gostaria de ressaltar que, devido à pandemia de Covid-19, as amostras só foram realizadas na ZEC Grão-Pará. Então, o perifíton, ele compreende organismos vivos que colonizam diferentes substratos submersos em ambientes aquáticos, continentais e marinhos. Os principais organismos componentes deste biofilme são as algas microscópicas, sendo as diatomáceas o grupo dominante. Aqui nessa representação da comunidade perifítica sobre a folha de macrófita aquática, nós podemos ver diversos organismos, dentre eles, os mais representativos são as diatomáceas aqui em maior abundância. Os principais representantes nas comunidades perifíticas são as algas, principalmente o grupo das diatomáceas, que são as bacilariófitas, que apresentam adaptações específicas de aderências a este tipo de substrato. Então, nós vamos ter dois principais tipos de diatomáceas, que são as diatomáceas cêntricas, que são compostas por uma epiteca e hipoteca, as diatomáceas pennadas, que têm epivalva e hipovalva. E entre essas duas valvas, nós vamos ter as bandas de símbolos que unem as duas. As diatomáceas, elas são compostas por sílicas e são como uma placa de Petri. Vocês têm um ladinho maior e um lado menor, e as duas se encaixam perfeitamente. Então, o objetivo principal dessa pesquisa foi realizar um levantamento taxonômico das diatomáceas nas comunidades perifíticas de rios da Estação Ecológica ZEC Grão-Pará, que compõe a região de integração do Baixo Amazonas. Então, a área de estudo é essa porção aqui. A ZEC Grão-Pará, ela fica ao norte do rio Amazonas, e a Rebio Maicuru seria aqui. Então, na ZEC Grão-Pará, as amostras elas foram coletadas adjacentes ao rio Anamu, em pontos diferentes. O material perifítico ele foi obtido através da coleta de macrófitas, galhos, rochas e outros substratos que pudessem ocorrer às diatomáceas perifíticas. Posteriormente, as amostras contendo material perifítico elas foram fixadas com formal a 4% e foram destinadas ao LAPAM, que é o Laboratório de Plantas e Aves da Amazônia, na UFOPA, no campus Oriximiná. Para a oxidação do material, nós utilizamos a técnica do peróxido de hidrogênio a 35%, de uma proporção de 1 para 1. Para cada 3 ml de amostra, nós utilizamos 3 ml de peróxido de hidrogênio. Essa mistura foi colocada em tubos de ensaio e foi levada a banho-maria sob placa aquecedora. Elas permaneceram em fervura até que a coloração das amostras obtivessem uma cor amarelo pálido. Por que é importante a oxidação desse material? A oxidação ela serve para que a gente consiga retirar essa camada de matéria orgânica que está sobre a célula da diatomácea. As diatomáceas ela possuem uma pigmentação chamada fucoxantina, que é responsável por essa coloração mais dourada. Por isso que elas são conhecidas como algas douradas. Então, a gente retirando o cloroplasto e essa pigmentação, a gente vai conseguir ver a estrutura da frústula dessas diatomáceas, né? Então, nós vamos ver algumas características, como as estrias e a ráfia. Para a montagem das lâminas permanentes, a gente fez a lavagem das amostras, né? Essas lavagens elas foram realizadas 5 vezes. A gente
colocava as amostras na centrífuga, esse material era centrifugado, e aí nós retirávamos o sobrenadante, deixando somente o material de fundo aqui, né? O material que sedimentou aqui no fundo do tubo de ensaio. Nós pegamos esse material e depositamos sobre a lamínula direto na placa aquecedora, né? E esse material ficou lá até que toda a água tivesse evaporado. Para a fixação das amostras, nós utilizamos a resina Narfrax, que tem um índice de refração bem baixinho, aí de 1,7, e a lamínula foi virada sobre a lâmina, né? Fixando assim as amostras. Então, os resultados foram que nas amostras obtidas da raspagem de rocha do rio Anamu foram registrados como predominantes o gênero Eunotia, seguido de Nupella e Pinularia. Já nas amostras de sedimento houve dominância de Encionema, seguido de Placonês e Gonfonema. Entre os menos representativos estavam os gêneros Suriella, Cimbella e Stauronês. No perifíton de Macrófita, os gêneros predominantes foram Gonfonema, seguido de Eunotia e Encionema. No sedimento, ocorreu a predominância do gênero Cimbella, seguido de Pinularia e Encionema. Dentre os menos abundantes neste rio foram registrados Surirella, Stauronês e Punxsutaqiata. Então, aqui a gente tem uma vista geral das diatomáceas, né? Sobre a lâmina, a gente pode ver que há uma diversidade boa. Aqui nós temos uma diatomácea do gênero Pinularia, que inclusive foi um dos mais representativos no sedimento. Então, aqui já estão, essas amostras aqui já estão oxidadas, então a gente consegue ver as características que eu citei anteriormente. Aqui nós temos uma diatomácea do gênero Surirella, e é importante ressaltar que em algumas amostras, quando contém muito sedimento, fica um pouco difícil a observação do material. Então, é ideal que as amostras estejam mais assim, mais limpas possíveis, para que a gente consiga observar essas estruturas. Então, a composição geral das assembleias registradas no rio analisado, elas foram semelhantes. Contudo, houve diferença entre substratos, o que é esperado, tendo em vista que as diatomáceas elas têm adaptações de aderências diversificadas. Agradeço ao CNPq, ao IDEFLOBio, ao LAPAM, que é o laboratório ao qual eu faço parte, e à Universidade Federal do Oeste do Pará. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Elison, parabéns pela apresentação, né, pelo trabalho desenvolvido aí. Parabenizo também a sua orientadora, né, que eu imagino que está presente aqui na sala. Bom, gente, nesse momento, então, a gente olha a professora Dávia aí, nos encontrando novamente hoje. E, Elison, a gente está abrindo para os questionamentos, tá? Eu peço que os colegas possam, né, escrever aí no nosso chat, tá? Qualquer questionamento. A princípio, eu queria que só você fizesse, né, alguns esclarecimentos para a gente, né, sobre o contexto do entendimento do que vem a ser uma assembleia, né? Então, se você puder esclarecer, eu sei que muitos dos colegas que estão aqui na sala podem não ter esse entendimento, tá? Então, e aproveitando, né, o momento, você falasse sobre o que vem a ser uma assembleia, né, e o que vem a ser uma estrutura de assembleia no contexto do estudo que você desenvolveu. Pode ser, Edson? Oi, Edson. Opa, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a participação dos ouvintes. Então, as assembleias, elas seriam, né, esse conjunto de organismos que compõem uma determinada área, digamos assim. E qual foi a outra pergunta, por favor? O seu microfone está mutado, professor. Desculpa. E o que vem a ser a estrutura da assembleia? A estrutura seria a composição desses organismos. Quais são os organismos que compõem essa assembleia, no caso, os gêneros e as espécies dos organismos que estão ali presentes. Perfeito. Então, você analisou a estrutura das assembleias no contexto da composição, né? Isso, exatamente. Tá, e deixa eu te perguntar, então, esses resultados, né, no contexto da composição,
eles de fato eram esperados para o local e para o ambiente? Então, essa diversidade essa diversidade relativamente alta, ela já era esperada, uma vez que a gente não tem quase estudo nessas unidades de conservação, né? Então, a gente já esperava mais ou menos esse resultado. Por exemplo, em comparação com os outros rios daqui, dos outros trabalhos já mostrados, é uma diversidade bem relativamente diferente. Então, a gente já esperava uma diversidade alta. Ah, legal. Bom, primeiro que Calha Norte, né, quando a gente fala de Calha Norte, de fato, né, a gente tem ainda muita carência de estudo nessa região, né? Bom, tem muita gente aqui te dando os parabéns, tá, esse no chat, não sei se você está acompanhando aí, né? Até o momento a gente não tem nenhum questionamento, mas como a professora Dávila está aqui na sala, né, eu gostaria de ouvi-la, né, que a professora Dávila fique à vontade para se manifestar. Eu gostaria só de fazer... gostaria só de fazer mais de ressaltar, né, a importância desses estudos, uma vez que a gente não tem estudos como esse nessas unidades de conservação, daí se dá a importância de mais estudos como esse, de taxonomia e de inventariar essas espécies, para que a gente tenha um conhecimento do que de fato ocorre nessas áreas. Perfeito. Dávila? Oi, Frank, tudo bom? Nós de novo aqui. Obrigada por estar mediando, né, pelas colocações também. Com relação ao trabalho do Ellison, gostaria de parabenizar muito ao Ellison pelo esforço, né, de ter desenvolvido assim um pouco esse estudo, porque tem muito mais coisa para a gente analisar, a gente não conseguiu por causa da pandemia, as amostras estão aqui. Esses estudos nas unidades de conservação são extremamente difíceis de acessar, né, da gente conseguir, porque é distante, então a gente faz essa cooperação com o IDEFLOR aqui da cidade, então só assim a gente consegue acessar, né, Frank, tu sabe que é muito difícil, é muito caro, então a gente está com essa parceria e a gente conseguiu ter acesso a essas amostras. A gente já esperava uma diversidade alta, porque assim, são locais que não têm interferência, né, assim, de antrópica quase zero, então a gente sabe que tende, né, esses locais terem uma alta diversidade também pela alta diversidade de habitats, né, então perifíton, epilíton, né, então tem vários ambientes, habitats que a gente encontra nesses locais, né, que também são um pouco diferentes aqui dos nossos rios aqui maiores, né, trombetas aqui na Calha Norte, enfim, o Amazonas, né, então a gente já esperava, assim, pela diversidade aí de habitats e também tipo de água, né, então a gente esperava já. Mas foi muito legal, né, agora a gente tem que dar continuidade, o Ellison é ótimo, excelente, ele está no primeiro semestre, Frank, e ele já foi, foi no primeiro semestre, agora foi para o segundo, então ele já entrou assim a 1000 por hora, porque ele foi meu aluno de PIBIC ensino médio, então ele já aprendeu a trabalhar com as diatomáceas lá no ensino médio, né, comigo, quando ele era estudante da escola técnica, então entrou a 1000 por hora, e ele é ótimo, assim, muito jovem, e já desenvolve, assim, as atividades relacionadas à iniciação científica de forma exemplar. Eu falo isso porque eu também não tive muito tempo, né, de orientá-lo, assim, diretamente, então eu já sei, porque também já fiquei mais tranquilo que ele já sabia desenvolver as atividades. Então, é um ótimo aluno, eu só tenho a parabenizá-lo e agradecer por ter, assim, compartilhado esse tempo comigo, né, nesse projeto, né, nesse plano de trabalho, tá? Muito obrigada. Obrigada, Frank. Perfeito, Dávila. A gente que agradece por todos esses esclarecimentos aqui, né? Então, de fato, né, quando a gente tem um aluno assim, que a gente percebe que ele está dando prosseguimento, né, e a gente consegue acompanhar a evolução do aluno nosso, né, tudo que a gente espera, né, em termos de retribuição da nossa carreira, né. E Ellison, tem um questionamento ali no chat, né, o David Almeida está perguntando se os parâmetros físico-químicos foram coletados. Então, esses parâmetros físico-químicos, eles foram coletados, no entanto, eu não vou... a gente não se apegou muito a essa parte, né? Já que eles não interferiam tanto assim na questão dos gêneros das diatomáceas. Tá, não, perfeito. A gente tem esses dados, depois, né, se alguém tiver... Tá no resumo, assim, mas como a gente não conseguiu relacionar, porque não teve tempo e não tinha, assim, como a gente relacionar, a gente só fez a taxonomia, então, mas a gente coletou, a gente sempre coleta, quando coleta
material, né? Mesmo só para taxonomia, que já é bastante coisa, né, Frank? A gente sempre coleta esses dados, mas a gente tem, assim, só a gente não deu foco mesmo. E qualquer coisa o David, conheço o David, se quiser, depois a gente pode passar, porque aí são dados interessantes, né? Porque são locais que a gente nunca quase acessa, né? Tá? Mas a gente coletou também. Perfeito. A logística de acesso a esses locais, de fato, né? É muito, muito complexa. Então, imagino que isso tenha fomentado aí o David no sentido de interesse nesses parâmetros físico-químicos. Tá? Então, Ellison, a gente tem, né, novamente os colegas parabenizando você aqui pelo excelente trabalho, tá? Eu também, novamente, lhe parabenizo a professora Dávia, aí, né, que vem sempre conduzindo excelentes trabalhos aí na universidade. E aí a gente vai dar prosseguimento, tá bom? A gente vai para a próxima apresentação agora, do bolsista Lucas Silva de Oliveira, que foi orientando do professor Diego Maia Zaccardi, né, e ele desenvolveu o trabalho intitulado Importância do Lago Juá para a Comunidade Ictioplanctônica, Composição Taxonômica, Abundância e Distribuição Sazonal. Já tá ok aí o vídeo? Podemos... A abundância e distribuição sazonal. Esse trabalho teve a colaboração de Runelis Almada Cajado, Fabíola Catrine Souza da Silva. Me chamo Lucas Silva de Oliveira. Vou apresentar meu projeto de iniciação científica fomentado pelo CNPq durante os anos de 2019 e 2020, sob o título A Importância do Lago Juá para a Comunidade Ictioplanctônica, Composição Taxonômica, Abundância e Distribuição Sazonal. Esse trabalho teve a colaboração de Runelis Almada Cajado, Fabíola Catrine Souza da Silva, sob a orientação do professor Dr. Diego Maia Zaccardi. Então, os lagos adjacentes aos numerosos rios amazônicos são fortemente influenciados pelo pulso de inundação, que é considerado uma dinâmica fundamental na manutenção dos ambientes lacustres. Apesar disso, os lagos eles são muito sensíveis às mudanças ambientais que ocorrem em seu entorno, que podem influenciar diretamente na diversidade das espécies, na história de vida dos indivíduos e no recrutamento biológico das populações de peixes. Apesar dessa vulnerabilidade dos ambientes lacustres, eles podem ser considerados importantes áreas de desova e crescimento para a ictiofauna em diferentes épocas do ano. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar a composição, a abundância e a distribuição temporal do ictioplâncton presente no Lago Juá, Santarém, Pará, testando a hipótese de que áreas com diferentes níveis de degradações ambientais influenciam na densidade ictioplanctônica. A área de estudo foi o Lago Juá, situado na foz do rio Tapajós, Pará. Esse lago é considerado um importante local de pesca para as populações locais, e mesmo com sua importância, esse ambiente lacustre ele sofreu algumas alterações ambientais em seu entorno, que modificaram suas configurações paisagísticas e seus parâmetros liminológicos. As amostragens foram realizadas em 6 estações de coletas definidas dentro do lago. Essas estações, as estações E1, E2 e E3, foram definidas na área mais preservada do lago, enquanto as estações E4, E5 e E6 foram definidas nas proximidades da área mais alterada. Para coletar os ovos e larvas de peixes, utilizamos uma rede de plâncton cônico-cilíndrica com uma malha de 300 micrômetros em arrastos horizontais na região liminética do lago, com duração de 5 minutos em amostragens diurnas e noturnas. Posteriormente, as larvas foram fixadas em solução formalina a 10% e transportadas para laboratório para a realização do procedimento de triagem, identificação e classificação dos indivíduos capturados. Concomitantemente às coletas, também foram mensurados os parâmetros liminológicos em cada estação de amostragem. Aplicamos algumas análises uni- e multivariadas para alcançar os objetivos do estudo, sendo a análise de Cruz-Coallis para verificar diferenças na densidade do ictioplâncton entre os meses
a análise de similaridade para testar se a composição taxonômica ela variava ao longo da escala temporal, e uma análise de correspondência canônica para verificar a influência das variáveis ambientais sobre a comunidade ictioplânctônica. Ao final do estudo, capturamos 195 ovos. Os ovos pertenciam a espécies não migradoras. Já as larvas foram capturadas um total de 1.785, as quais foram classificadas em 9 ordens, 18 famílias, 27 espécies, das quais 67% eram sedentárias e ou residentes, e 48,13% possuíam valor comercial. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar algumas das espécies de larvas de peixes capturadas, estando elas aqui espécies da ordem Clupeiformes, aqui o Colomessa-Celos, conhecido popularmente como baiacu, e aqui nas figuras K e L, ovos das espécies de peixes não migradores. Os ovos foram obtidos em 4 estações de amostragens e coletadas durante os meses de abril e dezembro, enquanto as larvas ocorreram em todos os meses e estações amostrais. A densidade larval variou significativamente ao longo dos meses, com um padrão claro de sazonalidade, com seu pico de abundância registrado no mês de outubro, com uma elevada contribuição aí dos indivíduos da ordem Clupeiformes. A composição taxonômica também variou entre os meses, apresentando uma alta dissimilaridade maior que 60%, com uma contribuição significativa das espécies das ordens Carassiformes, Globiformes e Clupeiformes. Verificamos também uma variação na distribuição espacial da abundância do ictioplâncton, com tendência de diminuição de ovos e larvas de peixes entre as áreas do lago. As maiores abundâncias de ovos foram registradas na região mais preservada do lago, e isso indica que esse local seja uma área de desova para as espécies não migradoras. Esse padrão também foi observado para as larvas de peixes, as quais apresentaram suas maiores abundâncias na área mais preservada do lago. Essa variação pode estar diretamente associada ao fato de o Lago Juá possuir um histórico de distúrbios oriundos de atividades antrópicas em sua área de mata ciliar adjacente, que modificaram a paisagem ambiental e alguns de seus parâmetros liminológicos. Em relação à influência dos parâmetros ambientais com a comunidade ictioplânctônica, apenas o nível fluviométrico apresentou uma relação significativa. Porém, uma alta relação entre as espécies com as variáveis ambientais foram observadas. Isso indica que o nível fluviométrico é um dos fatores que impulsionam a reprodução das espécies de peixes dentro do Lago Juá. Por fim, manter a integridade e a conservação dos ambientes aquáticos é essencial, pois a melhoria da qualidade ambiental gera condições favoráveis à manutenção das comunidades de peixes, além de garantir a segurança alimentar às populações tradicionais. Também, o Lago Juá, mesmo com as alterações ambientais, pode ser considerado importante área de desova, berçário e crescimento para as espécies de peixes, contribuindo para a renovação dos estoques pesqueiros regionais. Aqui eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao FOPA pelo fomento e implementação da Bolsa PIBIC e ao Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores por todo o apoio logístico e estrutural. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Novamente, né? Estamos nos encontrando aqui hoje. Parabéns aí pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho, você, o seu orientador, o professor Diego, né? E todos os colegas que lhe auxiliaram aí no desenvolvimento do estudo. Bom, o Lago do Juá a gente sabe, né? Que de fato demanda de atenção nossa, né? Um lago que está sendo, né, extremamente impactado por ações antrópicas, sobretudo, né, mais recentemente, né? Bom, já tem vários colegas aqui lhe dando os parabéns aqui no chat, né? A gente, nesse momento, já abre também para os questionamentos, né? Para as perguntas. Lucas, você esperava que larvas de Clupeiformes fossem tão abundantes assim no Lago do Juá? Então, professor, geralmente nas nossas amostragens, as larvas de Clupeiformes sempre são abundantes, tanto no Rio Amazonas, como também em algumas amostragens que a gente já fez no Rio Tapajós.
E aí eu já esperava que fosse abundante. Clupeiformes e Globiformes. O que eu esperei ser menos abundante foram os siluriformes e os caraciformes. Tá, mas deixa eu entender, os clupeiformes, eles são abundantes nos ambientes lacustres também que vocês têm desenvolvido trabalho? Então, é porque assim, a gente trabalhou mais em rios. Os únicos ambientes lacustres que a gente tem trabalho é no Lago Maicá, que a gente já tem algumas publicações também, e a gente também conseguiu observar uma abundância muito alta de clupeiformes, e agora no Lago Juá, que também a gente conseguiu observar uma quantidade muito alta de clupeiformes. Entendi. Não, perfeito, obrigado. É porque, na realidade, o Maicá, ele aparentemente tem uma dinâmica bem diferente, né, daquele que a gente encontra ali no Lago do Juá. Bom, mas isso é em termos de aparência, né? Sim, os clupeiformes aí, eles estão, bem dizer assim, em todos os cantos que a gente coleta, todos os hábitats que a gente coleta, a gente consegue capturar larvas de clupeiforme. Tá? Porque não condiz muito com o que a gente faz, né, na ictiofauna, em termos de abundância, né? Então, de fato, não são, né, os representantes mais abundantes, né, os adultos. Então, eu só queria entender um pouquinho, né, do porquê os clupeiformes, né, e serem sempre mais frequentes aí nas amostragens de vocês. Bom, até o momento ainda não temos, né, nenhum questionamento aqui, mas a gente desenvolveu, Lucas, vamos bater um papo aqui rapidinho, né? A gente desenvolveu um trabalho muito similar, né, a esse que você desenvolveu lá no Lago do Juá, né? A gente ainda está analisando, né, os dados e tudo mais. Seria interessante, eu acho que eu conversei, né, em algum momento com o professor Diego, né, com o seu orientador, né, acerca da gente tentar cruzar esses dados, né, quem sabe num momento futuro, né, para a gente ver a relação, né, no contexto da composição. A gente também fez, né, a mesma escala temporal, né? Então a gente fez coleta mensal ao longo de um ano, coletamos as variáveis ambientais e tudo mais, e a gente tentou, né, fazer uma análise relacionada também à profundidade do lago, né? Que eu acho que também seria, de repente, um parâmetro interessante para você, porque você setorizou o lago ali para fazer suas amostragens e a gente fez algo muito similar, né? A princípio, a gente tem algumas diferenças de composição, né? E elas estão um pouco relacionadas com a profundidade, né, do ambiente. Então, eu acho que é uma variável importante, de repente, para vocês incorporarem. Inclusive, a gente tem esses dados lá, tá? Tem que ver também se a nossa metodologia de amostragem, né, poderia ser utilizada para vocês, né? Pois é uma ideia bacana, professor. E aí, esses dados a gente já conseguiu, a gente submeteu para uma revista, para os Anais da Academia Brasileira de Ciências, já foi aceito, a gente só está esperando a publicação aí. Inclusive, essa semana eu mandei a versão de prova lá para a revista, estou aguardando sair. Mas, assim, em relação à profundidade, a gente não consegue muito, porque se a gente faz um arrasto na região ali mais próxima à região bentônica, a gente corre o risco de perder o nosso apetrecho de pesca, a nossa rede. E aí ela pode entupir de areia, de sedimento, e aí complica a nossa amostragem. Geralmente a gente faz em rio mesmo, no ambiente mais lógico, mais profundo, amostragens superficiais e também meia água, que aí a gente tem uma garantia maior de que a gente não vai perder a nossa rede de coleta. Não, perfeito, compreendi. Mas eu não me referi à questão de estratos, né? Eu estava me referindo à profundidade do seu sítio amostral, né? Qual era a profundidade naquele local onde você fez a amostragem, né? Mesmo que você faça... sim, entendi agora. Não, perfeito. Bom, o professor Diego está aí na sala, né? Diego, você gostaria de se manifestar? Oi, eu gostaria sim. Então, Frank, em relação ao que tu falaste dos clupeiformes, eu também acho estranho, porque realmente em rios de águas claras, na verdade no Tapajós, a gente tem coletado também, né, tu sabe, pela TNC ali outros projetos, só que no canal realmente do rio, e naquela primeira campanha que a gente fez, a gente realmente coletou a maior quantidade de larvas de siluriformes, mas na segunda e na terceira, a maior quantidade de larvas foi de clupeiformes, e o Juá é um lago, né, adjacente à Foz do Tapajós. Então,
ele também apresentou, né, essa grande quantidade de larvas de cupeiformes. Então, é realmente estranho, né? Por exemplo, no Lago Juá não ter tantos adultos. De repente, teria que ver dentro dessa cadeia trófica, que a gente sabe que a principal importância, né, desses, na verdade, a maioria é em graulide, né? Justamente, eu acho que é isso, né? Fazer parte ali da cadeia alimentar da maioria dos peixes do lago. E eu acho que deve ser por aí a dificuldade, não sei, mas é engraçado, porque realmente, tanto no Rio quanto no Juá, né, que é tudo adjacente ao Tapajós, ali de Águas Claras, a maioria, realmente, a maior abundância é de larvas de cupeiformes. E agora, por que quando a gente faz uma amostragem de adulto, eles não são tão representativos? Tá aí, é uma boa pergunta para a gente tentar definir essa história aí, né? Ao longo desse desenvolvimento, o que é que acontece, né, com esse grupo que é tão abundante. Professor, outra coisa assim também, a maioria dos caras, dos cupeiformes que a gente pegou dentro do lago, eles já estavam no estágio larval mais avançado. Ou seja, provavelmente também eles não podem estar a reprodução dos indivíduos pode não ter ocorrido dentro do lago, pode ter ocorrido no canal principal do rio, e como esses indivíduos vêm derivando o rio abaixo, eles podem adentrar o lago, e aí eles passam ali dentro do lago algum período do seu ciclo de vida, e depois saem do lago de novo quando adultos. Pode ser essa dinâmica também. Eu acredito que pode ser essa dinâmica aí também. Pode ser. A gente coletou fora do lago, a gente fez alguns arrastos ali na margem do Tapajós, e lá a gente coletou bastante, né? Cupeiforme, mas dentro do lago não. É por isso que eu estava estranhando, né? Então tem que entender um pouquinho dessa dinâmica, né? De fato pode ser isso, né? Reproduz fora e de repente os bichos vão para dentro do lago ali, contra um ambiente mais favorável, né? E tem época também que o Tapajós ali tá bravo, como a gente costuma dizer, né? Então, muita movimentação física mesmo da água, né? De repente é desfavorável para que esses organismos permaneçam ali, né? De repente... Bom, gente, mais agradecimentos aqui, parabenizações, desculpa, no chat, né? Todo mundo parabenizando aí, de fato, um trabalho muito, muito bacana, né? Outro trabalho muito bacana aí da equipe. Diego, parabéns novamente aí, show de bola. Valeu, né? Frank. Vocês vêm produzindo muito, né, para a nossa ciência local aqui, produzindo muito conhecimento importante para a gente. Tá? Parabenizo também o Lucas aí pelo trabalho, né? Que você tem aí a gente já sabe, né, que você tem um percurso promissor aí, a gente te conhece, né, aí da graduação, trabalhou um pouquinho junto, e sabe do trabalho que você tem dedicado lá no laboratório do professor Diego. Bom, eu imagino que a gente está no nosso horário, né, de encerramento, e aí, inclusive, eu já passo a palavra, eu não sei quem é que está mediando, quer dizer, quem está por parte da Propit aí conduzindo os trabalhos, eu cheguei há pouco, tá? Mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Tem um questionamento agora aqui do Darlison no chat, acho que dá tempo. Tá, ele está perguntando para a frequência, tá? Então já é um questionamento para Propit, tá? Então, passo a palavra aí para os colegas. Olá, professor Frank, boa tarde. Meu nome é Emanuela, eu sou servidora técnica da diretoria de pesquisa aqui na Pró-Reitoria na Propit. Agradeço a sua colaboração por mediar as 2 apresentações essa tarde. Toda a equipe da diretoria de pesquisa, na verdade, agradece a sua colaboração, foi muito importante. Agradecemos também a todos os presentes nessa sala. Agradeço ao professor Diego Mayazacati, que esteve hoje praticamente durante todo o dia conosco, orientando diversos alunos que apresentaram por hoje. Parabenizo também o aluno Lucas Oliveira, que apresentou esse último trabalho. Encerramos as apresentações de hoje, do primeiro dia do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Teremos outras apresentações amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e contamos com a presença de todos, estão desde já convidados para prestigiar outras apresentações. Nesse momento, nós encerraremos a gravação e finalizaremos a chamada e retornaremos amanhã pela manhã. Mais uma vez, obrigada a todos.